Olá pessoal, eu sou Flecker Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixe um like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo da plataforma do YouTube. E quem gostar, se inscreva no canal. Me permita fazer algumas correções de inverdades contra Paulo Freire, não é? Principalmente do ideólogo que se diz filósofo, formado na quarta série, Olavo de Carvalho, né? Aquele mesmo que vendeu a filha em 3 vezes sem juros para o marido, né? Que está inclusive na certidão de casamento, né? Em 3 vezes de 500 mil cruzeiros, né? Mas vamos lá. Paulo Freire, Olavo de Carvalho acusa ele de não ter reduzido nenhum índice de analfabetismo no Brasil, né? Isso é uma farsa e eu vou explicar por quê. Paulo Freire desenvolveu um método de alfabetização em 40 horas, né? O Brasil dos anos 60 tinha 39% dos brasileiros analfabetos, né? E ele, no Rio Grande do Norte, conseguiu, né, esse sucesso, alfabetizar através do método de palavras geradoras. Por exemplo, pedreiro vai aprender a criar fonemas com pedra, tijolo, enxada, pá, né? Agricultor, terra, milho, cana-de-açúcar, adubo, né? Porque são palavras que ele vê cotidianamente. E aí ele vai criando capacidade de obter fonemas, e através dos fonemas ele vai gerando outras palavras e se alfabetiza rapidamente. Tá? A ideia fez sucesso no governo João Goulart, né, em 64, já tinha 20 mil núcleos, né, do Plano Nacional de Alfabetização, né? E aí esse é o problema, é um dos problemas que leva João Goulart a cair. Por quê? Uma sociedade crítica e reflexiva, o povo mais humilde, oprimido, né, ele reage, né? Hegel já dizia, né? A informação gera reação e a desinformação gera alienação, né? Hegel, né? Que Marx faz críticas, né? Porque ele não é um materialista, né? Marx era hegeliano e se torna, rompe com Hegel na crítica à filosofia do direito de Hegel, né? E cria o materialismo histórico e dialético, não é? E Paulo Freire, né? Com tudo pronto já para implantar esse Plano Nacional de Alfabetização, né? Veio a ditadura militar em 64 e ele foi perseguido, caçado, né? E teve que se exilar, foi expulso da universidade e teve que se exilar fora do país, né? E ficou, né, até a reabertura política, né, no finalzinho dos anos 70, já no governo João Figueiredo, né? Quando voltou Betinho, enfim, Fernando Henrique, enfim, né, Paulo Freire, várias pessoas, né, Florestan, as pessoas que se exilaram para não serem mortas, torturadas, né, como foi o próprio Paulo Coelho, né, Frei Tito, Frei Beto, né, todos eles foram torturados, né, uma série de pessoas, né, assassinatos, assim, coisas cruéis que a ditadura fez, né, mas vamos lá para Paulo Freire. E durante esses anos que ele esteve fora, né, eu já falei na live anterior, ele produziu, né, Pedagogia do Oprimido, nos anos 70, né, que foi o livro que é mais conhecido dele, né? Foi publicado em inglês, depois em espanhol, né? E depois em português, né? Lido no mundo inteiro, né? E a Ação Pedagógica, que eu já falei, né? Foi publicado, escrito em Cambridge e publicado em Harvard, né? E ele recebeu, com a contribuição dele para a educação no mundo, 48 títulos de doutor honoris e uma indicação para o Prêmio Nobel da Paz, né? O método dele é conhecido em países hiperavançados, como a Finlândia, como a Dinamarca, né? Para se ter uma ideia, né? O método Paulo Freire levou uma escola norte-americana em 2012, uma escola pública, a ter o melhor desempenho de ensino médio, né? Uma escola de pobre, né? Por quê? Né? Não tem esse problema todo, né? Mas voltando, né? E aí Olavo de Carvalho disse que ele não reduziu o analfabetismo, né? Mas ele não estava aqui, né?
esse tipo de farsa do Olavo de Carvalho, né? Outro dia ele disse que Gramsci, né? Antônio Gramsci, ensinava coisas de cunho sexual para sua filha. Ele é tão mentiroso que Antônio Gramsci nunca teve uma filha. Antônio Gramsci teve 2 filhos, um ele viu e o outro ele nunca conseguiu ver, né? Quando ele saiu da cadeia, condenado pelo regime fascista, simplesmente por ser intelectual, e é uma característica da direita fascista conservadora, perseguir quem pensa porque eles não pensam. Eles têm ódio à cultura. E a gente percebe isso. Né? Por exemplo, né, o primeiro-ministro da educação do governo Bolsonaro, o colombiano lá, né, que eu esqueço o nome, que ele não é muito importante, né, ele diz, né, ter publicado um livro em coautoria com Alex de Tocqueville, né, que escreveu Democracia na América. Só que Alex de Tocqueville morreu em 1859. Né? Ele deve ser um vampiro, porque ele vive, né, já está vivendo há mais de 150 anos. Né? É uma mentira das grandes. Né? Abraham Weintraub, né, nunca publicou nada e outro dia disse que, Platão tinha que ser revisto. Que ele para então por que ele não faz o revisionismo de Platão? É uma característica de Olavo de Carvalho, por exemplo. Ele ataca Einstein, ele ataca todos os grandes cientistas do mundo, né? Ataca o que morreu agora recentemente, Stephen Hawking, né? Para ele tá todo mundo errado e ele que tá certo. Só não apresenta nenhuma prova. Por quê? A questão de derrubada de conhecimento epistêmico, você tem que ter laudo epistêmico, não é? Para poder derrubar uma ideia anterior. Não apresenta nada, mas diz que está tudo, né? É a mesma coisa, né? Diz que vacina faz mal para a saúde, cigarro não mata, né? Aquecimento global é marxismo cultural, né? Então todos os cientistas do mundo estão errados e ele está certo, né? E aí quando ele fala que Paulo Freire não reduziu o analfabetismo, ele tira a atenção das pessoas que são alienadas pela a falta da crítica reflexiva, né, para o fato de a ditadura ter colocado ele para fora e a ditadura que não reduziu o analfabetismo. Tanto que quando acabou, né, era 39, 64, 39% de analfabetos, em 1988, com a Constituição, ainda tínhamos 33%. Né? 6% a educação. E a gente sabe como era a educação na ditadura, né? Muito despreocupada, principalmente com o pobre, né? E que aí não vê a questão crítica reflexiva, por exemplo, como milagre econômico, né? O Brasil chegou a crescer 10% ao ano na ditadura, mas 70% desse ganho ia para a burguesia, 30% para a corrupção e o pobre continuava mais pobre. Né? Oprimido, principalmente a periferia, né? Eu já falei desse livro aqui, São Paulo, por exemplo, Rota 66, a história da polícia que mata, né? O conceito que as pessoas criaram, Michel Foucault quando escreveu o Vigiar Punir, que ele é crítico, depois eu vou falar de Angela Davis também, que é crítica da política de encarceramento. Por quê? É uma forma de punir a pobreza, não é? Um ser humano, ele tem, como diz Santo Agostinho, o direito da dignidade de comer, porque comer permite a manutenção da vida. E aí Santo Agostinho, né, defende até a questão de roubar para comer, porque baixar a cabeça para pedir é indigno. Né? E dessa ideia surge o crime famélico. Né? Ninguém vai preso por roubar comida. Né? É famélico, você tem um direito natural de sobreviver, né? E lutar para sobreviver. Né? Paulo Freire, né, atacado por Olavo de Carvalho, tira o foco da ditadura militar, né, e joga o foco em cima dele. Né? E diz, né, como ele diz, e a ditadura também, que Paulo Freire era um subversivo. O que é ser subversivo? Já falei na live anterior. É subverter a ordem. Que ordem? De desigualdade social. Nosso país é extremamente desigual. Para se ter uma ideia, por exemplo, o Dom Ambev, né? De 2016, depois do golpe, para cá,
ele ampliou a fortuna dele em 100%. Ele tinha 15 bilhões de dólares de patrimônio, agora tem 30. Joseph Safra, que tinha 9, dono do Banco Safra, subiu para 22 bilhões de dólares. Né? E as pessoas não percebem. Né? A crítica reflexiva me permite, né, ver, por exemplo, né, pessoas aí como Magno Malta, Silas Malafaia, Edir Macedo, criminalizar movimentos sociais, que são pessoas humildes, as mesmas pessoas que andavam com Jesus. Porque parece que eles não leem para os fiéis, né, Mateus 25, versículo 31. Ou não lê Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, 33, 34, 35. Mateus fala sobre, né, quando Cristo fala da ajuda aos pobres. Quando você faz pelo pobre, está fazendo por mim. E Atos dos Apóstolos fala que o princípio do comunista primitivo, aliás, o cristianismo era um comunismo primitivo. Os atos estão mostrando lá, todo mundo dividia tudo, vendia, ninguém passava fome, tudo era distribuído igualmente, né? Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 5 fala que Deus mata Ananias, porque ele vendeu uma propriedade e guardou uma parte do dinheiro para ele, né? Mas, né, a gente precisa criar uma cultura de leitura, né? Que no Brasil sempre foi não incentivada, né? Porque conhecimento gera poder. Poder de quê? De informação. Né? E aí não se consegue enganar as pessoas. Né? Como é que as pessoas caem, né, na questão da esquerda quebrou o Brasil? O Brasil está aqui desde 1500. Né? Surgiu a Terra Brasil, que era dos índios. Né? A esquerda, né? A esquerda, centro-esquerda, governou o Brasil durante 16 anos. Aliás, 14 anos. 14 anos. Né? E os outros e os outros 480 e lá vai tantos anos. Quem governou? Foi a direita. Né? Quem trouxe a escravidão para o Brasil? Escravizou negro. Né? Inclusive abençoado pela Igreja Católica. A direita reacionária. Quem eliminou quase 8 milhões de índios? A direita reacionária. Né? Enquanto as pessoas criticam sem terra, né? O filho, aliás, o pai do maior grileiro do Brasil, a J. Vilela, né, que eu já falei, né, em 67 matou uma tribo inteira de índios, oferecendo comida com arsênico. Né? O cara desmata em 2 anos uma área do tamanho de Belo Horizonte. E os sem terra são terroristas. Na visão de Magno Malta, na visão de Silas Malafaia, né, os terroristas são os que Jesus defendia. Né? Agora, que cristianismo é esse? Para isso, a gente tem que ter uma crítica reflexiva. A gente tem que começar a pensar, falar, esse cara está falando, está escrito aqui. Né? Onde está escrito? Né? Eu já perguntei para muito cristão evangélico, né? Eu sou de uma tendência cristã mais crítica, né? Onde está escrito aqui que Jesus abençoava dinheiro, né? Como eu falei na gravação anterior. Não há. Né? Isso vem de Max Weber, Ética Protestante e Espírito Capitalista. Né? O cristianismo calvinista que inventou o capitalismo. Né? Liberalismo, né? Vem de Locke, Rousseau, David Ricardo, Thomas Malthus, aí passa pelo neoliberalismo, né? Von Mises, Hayek, né? Aí passa pela escola de Chicago, de Milton Friedman, da onde veio os Chicago Boys, como Paulo Guedes, né? Como o presidente do Chile agora, né? Que criaram um sistema de previdência e de miséria da classe trabalhadora no Chile. Né? Por isso que o Chile está, né, quase numa guerra civil, né, desde 18 de outubro. Né? E a Globo não mostra. Por quê? Porque a Globo é, né, detentora de meio de produção, de informação. Não é? E aí, como eu disse também, né, a Globo informa de forma subjetiva, né? Omitindo o que é bom para ela, né? E dizendo, né, coisas que alienam a classe trabalhadora.
A Globo participou. Eu me lembro, né, do Cid Moreira, numa gravação que eu vi, se eu não me engano, foi em 13 de novembro de 1973. Ele anuncia, né, que mais uma terrorista tinha sido morta em tiroteio, né, com a polícia militar, terrorista de esquerda. E aí você vê o depoimento da amiga que foi reconhecer o corpo dela. Tá no canal Comissão da Verdade. A menina terrorista era uma advogada de 29 anos, com 1,5 m de altura, branquinha. Né? E quando ela chegou lá para reconhecer o corpo, a menina não tinha nenhuma marca de tiro. Veja a patifaria. Não tinha nenhuma marca de tiro, mas tinha o corpo todo mordido, né? Todo mordido, dentadas. Os bicos do seio foram arrancados com dente, né? Um braço estava fraturado, fratura exposta, né? Um olho havia saltado para fora e o outro estava escurecido, porque apertaram um torniquete na cabeça dela com tanta violência que o olho saltou para fora e o outro vazou, né? E a menina ainda disse que quando passou a mão na cabeça dela, o couro saiu. Eles fizeram um scalp da menina. E antes da menina morrer, ainda, né, tinha sinais de estupro. E ela ainda afirma nesse depoimento, né, que ela tinha certeza que os torturadores que mataram a menina estavam ali do lado dela. Mas ela não podia fazer nada. Era a ditadura militar. Né? Então, as inverdades, né, Paulo Freire não estava aqui, então ele não é responsável pela educação. Se tivesse sido, talvez o país hoje seria um país mais consciente, com cidadãos que pensam mais. Por exemplo, definir o que é esquerda, o que é direita é necessário. Né? Definir, né, que é contraditório, né, as classes sociais, a burguesia, né, tira, através da alienação, a mais-valia da classe trabalhadora. Né? É necessário entender por quê. Porque senão não há uma consciência de classe e nunca chega, né, uma revolução para estabelecer uma ordem mais igualitária. Né? O que Marx, né, diz no manifesto, né, comunista, manifesto do Partido Comunista e depois manifesto comunista, né, que a história da humanidade é a história da luta de classes. Né? A burguesia fez a Revolução Francesa, é burguesa. Né? Aí você vê o Brasil paralelo dizer que Voltaire, né, era marxista. Primeiro, Marx nem havia nascido. Voltaire é do século XVIII, Marx é do século XIX. Segundo, Voltaire era liberal. Né? As ideias de Marx são muito influenciadas por Rousseau. Contratualista também, os 3 contratualistas que eu já falei. Né? Hobbes, John Locke, liberal, e Rousseau, né, que diz que o grande problema do contrato social é a partir do momento que o homem cerca uma terra e diz é minha. Está gerada a desigualdade, né, que Marx vai concordar também, né, e as ideias, né, que nascem em Graco-Babeth, 1797, depois vem a Liga dos Justos, né, depois vem a Liga Comunista e o Partido Comunista com o Manifesto do Partido Comunista, que é o documento político que eu já disse várias vezes aqui, mais lido e mais publicado do mundo. Né? 30 páginas fáceis de ler, que os brasileiros, muitos não leem. 30 páginas o manifesto. Uma belíssima. Né? E os 10 pontos que eu já li da luta comunista, né? Vem junto de uma pesquisa histórica da história da luta de classes. Né? Desde a Roma Antiga, entre patrícios e plebeus, na Idade Média, em senhores feudais e servos, né? Escravidão. É uma história da luta de classe. Né? Como falei também, né, que está lá no livro do Marx, né, Manuscritos Econômicos e Filosóficos, né, o salário do trabalhador é pago através de uma guerra entre o capitalista e o trabalhador. Porque o capitalista quer mais lucro. E de onde ele pode tirar lucro? Só do trabalhador, a chamada mais-valia. E o trabalhador, por outro lado, né, quer ter dignidade. Daí nasce a contradição e a impossibilidade de conciliação de classes. Né? E aí, por isso que Marx prega a revolução. Porque senão, né,
a classe trabalhadora sempre será explorada, né? No livro do Thomas Piketty, né, um dos intelectuais europeus, né, best-seller, né, chamado O Capital. Thomas Piketty, eu já falei numa outra live, mas só para concluir. Thomas Piketty, ele faz um levantamento de 20 países do mundo, né, com documentos públicos, né, históricos, e leva à conclusão de que, né, desde o nascimento do capitalismo burguês, né, nascimento da burguesia, né, que substituiu o feudalismo, né, a desigualdade sempre aumentou, nunca diminuiu. Por quê? Né? O cara quer sempre ficar mais rico. E para ficar rico você tem que explorar o pobre. Né? Isso está escrito na Bíblia. O próprio Jesus denunciou isso. Ok, pessoal? Essa foi minha participação. Que gostou, deixa o like e até a próxima. E desculpe pela fala gigantesca.